Então vamos começar partindo da seguinte pergunta: o que é People Analytics ou HR Analytics, que você talvez já tenha ouvido falar desse termo também, HR Analytics. Existe uma pequena diferença entre esses termos e é o que nós vamos considerar agora. E o HR Analytics ou Human Resource Analytics é um pouco diferente do People Analytics. Esse termo, na verdade, ele surgiu antes do People Analytics. Só que ele dá uma impressão de que o que está sendo analisado são os processos do RH, ou seja, a gestão dos recursos humanos. E isso acaba não sendo muito correto de se afirmar, porque a cultura de análise de dados voltada à gestão de pessoas se enquadra melhor com a descrição do People Analytics. Por isso que o HR Analytics hoje em dia nem é tão utilizado, principalmente na Europa, na América do Norte. Esse termo HR Analytics não é tão utilizado quando se refere à análise de dados focado na gestão estratégica de pessoas. Então nós vamos usar aqui o termo People Analytics, que compreende sim uma análise mais abrangente de pessoas, podendo compreender tanto pessoas do setor de RH como de todos os outros setores da organização. Por isso que o termo People Analytics se enquadra melhor na cultura que nós queremos implementar na nossa organização. Ok? HR Analytics vai ficar de lado e nós vamos usar sempre o termo People Analytics. Então, para concluir, independente do termo HR Analytics ou People Analytics, o mais importante é que nós possamos implementar uma cultura de análise de dados na gestão estratégica de pessoas. A cultura de People Analytics suporta a gestão estratégica, auxiliando a alta direção ou a gerência a tomar decisões baseadas em dados e não em sentimentos. E por que é importante nós falarmos isso? Porque, principalmente no Brasil, a cultura de gestão estratégica de pessoas ainda é muito pouco difundida. Na verdade, a grande maioria das empresas nem possui um setor de RH estruturado e ainda vivem na era do departamento de pessoal, onde o setor fica muito mais focado em atender burocracias, legislação, do que agir de forma estratégica, auxiliando assim a alta direção em tomadas de decisão baseada em dados, em análise de dados. Por isso, o termo People Analytics ele precisa ser profundamente difundido e estudado para que os profissionais de RH possam sim contribuir de maneira estratégica para a gestão da empresa. Então vamos virar essa chave, vamos deixar de nos concentrar nas rotinas e vamos passar a nos concentrar em dados, em analisar as informações que nós possuímos. O setor de recursos humanos é uma área que trata com dados a todo momento, desde o início de uma contratação, na parte de recrutamento, até o desligamento do funcionário. Todas as rotinas do recursos humanos envolvem dados, mas esses dados ficam jogados ao léu, não são utilizados para auxiliar a gestão de recursos humanos a tomar decisões. E é isso que nós queremos mudar essa cultura de que o profissional de recursos humanos tem que se basear em instinto. É uma cultura que vem sendo difundida já há alguns anos e que precisa ser mitigada, precisa ser eliminada. As decisões precisam se basear em dados, senão fica sempre com base em opiniões ou achismo, e isso não é interessante para as empresas. Por isso que muitas vezes o setor de RH, o setor de recursos humanos é visto como um setor de custos, de despesas, e não um setor de gestão de negócio, um setor que contribui para a gestão estratégica da empresa. É essa cultura que a gente precisa mudar. Bom, independente do termo que nós usarmos, o importante é falar sobre a cultura de análise de dados focado na gestão estratégica de pessoas. E é isso que eu quero que vocês já comecem a trabalhar na mente de vocês. Como usar os dados que nós processamos no dia a dia para atuar de forma estratégica na gestão da organização. É isso que o profissional de RH precisa pensar.